Oi, pessoal, tudo bem? Mais uma prosa fantástica que estamos trazendo aqui e desta vez, indo para o infinito e além, nós vamos falar sobre como a curva ABC é útil na gestão dos estoques. A curva ABC, ou por muitos chamadas de análise ABC, é uma ferramenta extremamente simples para fazer análise e gestão dos estoques. Executada corretamente, a curva ABC dos estoques pode reduzir custos e aumentar o resultado na organização. A curva ABC é uma das poucas técnicas de administração de estoque que ajuda as empresas a determinar quais produtos valem a pena manter em casa ou não. O uso da ferramenta fornece uma visão sobre as tendências de vendas e o valor individual de cada item. Pode ser usado em qualquer segmento e requer muito esforço. Ela destaca ainda áreas onde muito tempo e dinheiro estão sendo gastos em bens de baixo desempenho. A curva ABC é um método de categorização de itens onde eles são medidos pelo seu valor e importância. Isso é feito usando o princípio de Pareto, que afirma que 80% dos custos do estoque vem de, olha que interessante isso que eu vou afirmar agora, vem de apenas 20% dos itens. Cá entre nós, se sua empresa ainda não usa esta ferramenta, talvez seja um bom momento para repensar, pois pode trazer muitos benefícios para o negócio. Embora exija esforço, ela é muito simples de ser utilizada. E mais, talvez seja muito interessante fazer parte da descrição do seu currículo. Prestou atenção no que eu falei? E para refletir sobre esse assunto comigo, eu vou trazer aqui para prosear o Cláudio Tavares, que está lá no Rio de Janeiro. Olha só, minha gente, estamos trazendo uma pessoa com larga experiência no mundo corporativo para falar aqui da curva ABC. Cláudio, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Paulo. É um prazer enorme estar participando da prosa com Bertaglia e uma honra para mim, né? Você, para mim, é um mestre. Que legal. Sinto muito honrado de estar aqui. Muito obrigado pelo convite. O prazer é todo meu, uma honra, um orgulho, Cláudio, tê-lo aqui participando da prosa com o Bertaglia. Mas, meus amigos, vamos ouvir o Cláudio falar um pouquinho sobre análise ou curva ABC de estoques? Vamos em frente, Cláudio? Análise, curva, classificação ABC, né? Tem várias denominações aí. Você discorreu muito bem aí na introdução da importância da curva ABC, né? A curva ABC é o que você falou. Ela determina, ela define, né, quais são os itens, os seus SKUs, no seu estoque, que tem um peso maior, né, e que faz com que você tenha uma visão mais acurada da permanência, né, da estocagem dos seus itens conforme a classificação, né. Várias empresas fazem essa curva ABC pelo custo médio, ou fazem pelo total do estoque, né? Ou fazem pelo valor de vendas durante o período, né? Mas normalmente a gente faz calculado sobre o custo médio versus o estoque, que você divide cada linha pelo total do estoque, né? Então ali você vai ter sua curva ABC. Quando você faz essa classificação do 80-20, né, que 80% do maior valor da sua classificação ABC está lá naqueles, talvez, 5 itens, 10 itens, já te dá um cenário, um diagnóstico de como você deve tratar aqueles itens. Então, muitas vezes, são itens que são caros, realmente eles têm, não só pelo volume de estoque, né, porque você pode ter um custo médio, mas você tem um volume de estoque alto, mas pelo fato deles ter um valor total de estoque muito alto. Então, você já observa que, dali você já tira várias conclusões, né? O tanto que você tem que investir para manter aquele estoque, você já define uma política de estoque, né?
eu quero que esse item faça um giro de estoque, um inventory returns em um mês e meio. Aí você desce, você vai para a classificação B, você já estende um pouco mais, porque são itens que não têm tanto impacto, né? São medianos ali na sua classificação ABC, e aí você pode ter um pouco mais de estoque ou não, você pode negociar também melhor, assim como na categoria A, é imprescindível que você comece a observar também na sua negociação, porque você tem, como os itens são caros e você tem esse volume no estoque, você tem que começar a desenvolver novos fornecedores com preços melhores. A curva ABC, ela te dá uma abrangência assim de informações que você pode trabalhar ali, que ela é imprescindível em qualquer empresa. E, inclusive, você falou muito bem, a curva ABC ela é utilizada em todos os segmentos. Basta você ter lá sua lista de SKUs, sua valorização do seu estoque. A curva ABC, inclusive, ela te define, muitas vezes, a sua posição no estoque, né, dependendo da categoria que é o seu produto. Então, por exemplo, um item que movimenta muito, né, que você classificar como A, né, e que você movimenta ele muito, ou seja, você compra, você faz a aquisição dele uma vez por mês, todos os meses, então não faz sentido você alocá-lo no último nível da sua longarina, do seu armazém, do seu almoxarifado, ele tem que ficar embaixo, né? Porque ele entra e é analisado com mais rapidez, ele é colocado no estoque com mais rapidez, ao passo que os outros que não têm muita movimentação, eles ficam nos níveis mais acima, né? Então, também determina a sua posição dentro do estoque. E a classificação ABC, nos termos financeiros, não estou falando da criticidade, tá, Paulo? Uhum. Porque, às vezes, um item C, se ele faltar no estoque, você não pode produzir. É Isso é verdade. muito comum, isso é totalmente assim, é verdade no mundo farmacêutico, né? Que é a predominância da minha carreira em supply, na indústria farmacêutica. Já trabalhei no automotivo, já trabalhei em telecomunicações, mas meus 30 anos são na indústria farmacêutica. Então, assim, mas mesmo assim, você tem que observar na curva ABC, que, para falar a verdade, demanda esforço, porque demanda esforço sim. Fazer a lista ABC é muito fácil, mas o que demanda esforço é você trabalhar em cima dela, porque você vai ter que, às vezes, corrigir tantos desvios da informação, às vezes mudar a cultura, porque às vezes as pessoas estão muito preocupadas lá com um item C, que não sei o que vai faltar, mas o custo é zero, é peanuts, é baixo. Então, por que não aumentar o estoque daquele item? Ao passo que aquele que é super importante, você fez um desencaixe financeiro para pagar aquele que é menos importante, né? E aí você corre o risco de ficar sem ter o item A, que é mais caro, né? E que movimenta muito mais, por um erro de análise ou pela falta, né, de critérios. Então, a lista ABC, quando você elabora, ela te traz uma gama de informações que você vai lapidando ali, trabalhando nela, e esse é o esforço. Às vezes até mudar a cultura da empresa, realmente, entendeu? E é A bacana, né? direcionar. Até você trouxe um ponto aí que é extremamente interessante, pela perspectiva de que a curva ABC é uma ferramenta que você usa dentro da sua organização, especificamente na logística, para você priorizar, né? Ou seja, o fator priorização ele é fundamental nesse processo aí. Ou seja, e aliás você trouxe muito bem o fator criticidade aí, o item C ou o item D, né? Eu trabalhei numa empresa onde ela usava o conceito do A, B, C, D e E, né? Ou Uhum. seja, tudo bem, você pode priorizar, focar o item A, mas se não, no bill of material, se na estrutura da fórmula ali
o item D ele é uma demanda, meu amigo, e ele faltar, você não pode produzir aquele item. Né? Então, é tão simples quanto. Agora, onde priorizo? Você falou muito bem aí, como é que eu olho pela perspectiva de fornecimento? Onde que eu busco o meu fornecedor estratégico para determinados itens que são caros? É essa perspectiva que você está trazendo, né, Cláudio? Exatamente. Quando você faz essa sua elaboração, quando você elabora a sua lista ABC, e falando de fornecimento agora, né, de supply, quando você observa que você tem um item que ele é o mais caro da sua lista ABC, né, uma matéria-prima importada, né, e você só tem um fornecedor, é um risco. Concorda? Então, é mais uma variável que você tem que analisar nessa situação. Aí você tem que desenvolver mais fornecedores, porque você tem um single sourcing, é um problema, né? E a lista ABC também vai te dar isso. Muitas vezes no dia a dia, das pessoas que não utilizam a lista ABC, elas vão nos sobressaltos, né? Vai fazendo aquele controle e não tem aquela priorização, mas isso todo mundo tem que estar imbuído dessa política, né? A diretoria da empresa, o top board tem que estar imbuído dessa política, e ali você tem que mostrar na sua classificação ABC os mais caros, os medianos, aqueles que não são tão caros e que você pode investir um pouco mais no estoque, que ele pode gerar menos, mas que eles também são primordiais. E aí você estabelece ali, né? Olha, esse item aqui, ele é muito caro. Então, nós vamos adquiri-los uma vez ao mês, 1,5, mês e meio, e aí você faz todo um trabalho retroativo, né, de lead time do produto, né, quanto tempo você pode, ou seja, o ponto de reposição, né? Então, assim, a classificação ABC, ela é fundamental. Eu acho que você tem que implementar na empresa, ela é utilizada em qualquer segmento, contanto que você consiga definir por classes seus SKUs, organize seu estoque, né? Então, você tem produtos acabados, você tem produtos intermediários, né? O WIP, Work in Process, você tem lá matéria-prima, você tem materiais de embalagem, você tem o MRO, enfim, não importa. Você tem que segmentar, você tem que cadastrar, você tem que classificar, né? Cláudio, eu queria trazer pegando o gancho do que você falou aí, nessa perspectiva da ABC, eu havia comentado até anteriormente de que dentro do aspecto logístico, a curva ABC ela é preponderante, mas não é só na logística, né? Vamos olhar pela perspectiva da organização, da empresa. Quando nós olhamos pela ótica da curva ABC, ela possibilita que aqueles itens que têm 80% do peso de custo e que representam 20% dos SKUs, vamos dizer assim, né? Stock Keeping Units, né? Isso permite que as lideranças da empresa passem a focar aqueles 20%. E tem um outro elemento que a gente poderia trazer aqui, que o bom gerenciamento, a boa administração dos estoques baseado na curva ABC pode, inclusive, permitir ou possibilitar que você crie uma força de compras diferenciada. Ou seja, eu vou criar aqueles compradores ou aquela estrutura de compras que vai comprar os itens onde eu tenho uma necessidade de melhor negociação, que são 20% absolutamente dos perfeito. itens. Tá certo? Isso aí. Concorda Isso aí, comigo? absolutamente. Concordo plenamente. E tem uma outra questão também, né? Quando você faz a sua classificação ABC e que nada está separado, né? Na cadeia de suprimento, e a gente faz parte de todo um contexto corporativo, você já tem, né? Nessa definição lá de reposição de estoque, na sua classificação, você já faz uma projeção, né? Financeira de desencaixe, né? De cash flow. Então, isso também é importante para uma diretoria, para um financial board lá que precisa dessas informações, né? Então,
você percebe a importância de as pessoas falar, classificação ABC, você pegar lá seu Excel e fazer, né, e coloca lá os valores, enfim, faz a sua fórmula, já define lá o percentual, mas não é assim. E tem um outro perigo também da falta de análise da classificação ABC, sazonalidade, né? Hum, Um item pode estar muito caro ou pode estar elevado porque ele é sazonal, né? E se você não acompanha isso, né, você acaba gerando desperdício de dinheiro financeiro quando você não atualiza sua curva ABC ou mensalmente ou bimestralmente, enfim, conforme a política da empresa. Então é muito perigoso isso também. Então tem que analisar essa questão da sazonalidade. Isso é um ponto. e tem um outro ponto, né, Cláudio, que muitas vezes as empresas perdem de vista, que é a acurácia de estoque, né? Ou seja, conforme você trabalha essa acurácia, ou acuracidade, como muitos dizem, conforme você trabalha isso, você tem que buscar a exatidão dos estoques, que é a comparação física Com certeza, com o sistema, né, para com você certeza. gerar uma curva ABC que tenha, que reflita exatamente o que você tem no seu armazém, no seu centro de distribuição, tanto em termos de insumos Isso, como produto acabado, né? verdade, verdade. Eu, por exemplo, eu pratico um inventário cíclico, né? E eu faço pela categoria ABC. Então eu tenho lá 60 SKUs, naquele mês eu faço um filtro ABC novamente, elimino aquilo que eu já fiz no mês passado, né? E faço novamente a contagem da classificação ABC daquele período, daquele mês. Mês que vem, faço nova classificação, né? E vou eliminando. E aí, durante o período de 12 meses, eu já fiz a contagem do estoque todo de todo o ABC. Olha só que bacana. Eu costumava usar um esquema na minha época de liderança de centro de distribuição, que era os itens, por exemplo, da curva A, eu contava mais vezes num determinado período, né? Os itens da curva C menos vezes Uhum. do que o B e o A, né? Sendo que o A era preponderante, depois vinha o B Sim, e o C. Ou seja, isso. baseado no valor, eu exacerbava, vamos dizer assim, as contagens Uhum. do item A, exatamente porque eu queria que a acurácia fosse muito maior nesse item, né? Com certeza, com certeza. E cada empresa usa uma metodologia, né? A minha já é um pouco diferente da sua, mas eu também tenho foco. E nesse período, dependendo do número de SKUs que você tem, você realmente conta a sua classe A 4, 5 vezes, 6 vezes ao ano, Exatamente. né? E te força a ter essa curacidade, né? Essa curaça mais, é, enfim, a curaça é curaça, né? Tem que ser lá 100% do estoque que você tem, né? Claudio, meu amigo, vamos fazer o seguinte: nós estamos aqui terminando a primeira parte da nossa prosa, que está fantástica. Às vezes as pessoas ficam se perguntando, pô, mas e onde está a fórmula? A fórmula você acha lá no livro Logística e Gerenciamento da Cadeia de Abastecimento do Paulo Bertaglia, né? Com certeza. Então, não fique muito preocupado com isso. Qualquer artigo, né, você acha a fórmula, apesar de que você já falou um pouco, e eventualmente, se for possível, a gente bota a fórmula aqui para o pessoal, para que eles tenham acesso a ela. Vamos fazer o Sim. seguinte, vamos para o segundo tópico agora, então? Claro. Ô, meu caro Cláudio, essa prosa está fantástica, né? Uma prosa que, inclusive, aqui traz um conhecimento, uma experiência gigantesca para as pessoas, principalmente aquelas pessoas do mundo logístico, né? Que têm algumas preocupações de como fazer a administração dos estoques, e administração essa que afeta diretamente o bolso, né, do empresário ou o caixa da empresa, né, independentemente de tamanho. E por falar, Claudio, em independência de tamanho, quem é que deve usar e aplicar a curva ABC? Olha, Paulo, todo mundo, toda empresa, independente do porte, seja grande, médio ou pequeno, seja familiar, né, seja multinacional, todo mundo deveria aplicar
a curva ABC, a classificação ABC, nas suas empresas, né? Mas como eu te disse antes, tudo tem que estar bem organizado, né? A sua, a sua lista de SKUs por famílias, que é muito importante para você ter essa abrangência, para você ter essa visibilidade. O seu custo médio tem que estar muito bem feito, né? Muito bem calculado, muito bem regulado, né? Para que você não tenha nenhuma distorção nos valores do seu estoque e, consequentemente, você classificar erradamente, né? Então, também tem uma parte da logística aí, que é a alimentação das entradas, né, dos inputs, das compras, das negociações. Assim, absolutamente, todo mundo deveria utilizar a lista ABC, por mais simples que seja a empresa, porque é o que você falou. É muito importante para você saber aonde investir no seu estoque, né? Bacana, bacana. Cláudio, tem um ponto aí que eu gostaria de trazer para essa nossa prosa aqui, que está fantástica realmente, que é o seguinte: embora a gente fale da curva ABC, nós precisamos tomar um cuidado para não utilizá-la como sendo a única ferramenta dentro da organização para esse final, até porque ela está muito orientada à parte de valores nessa classificação. Sim, Logicamente que essa parte de valores traz uma ação, né, de objetivos e tudo mais, mas passa pelas pessoas, por exemplo, a parte de, tá bom, eu quero fazer redução de custo, onde eu faço redução de custo, onde eu faço otimização dos estoques, onde eu faço otimização do layout do meu armazém, quer dizer, como é que eu trabalho tudo isso? Logicamente que a curva ABC ela vai servir como ferramenta até para eu baixar o meu nível de estoque, eu elevar, olhar a perspectiva de custo de oportunidade, pode ser que eu queira importar. E tem um aspecto aí também, né? A curva ABC ela está muito vinculada ao tamanho do lote, né? Ou seja, se você sim, importa, você sim, tem aí um trajeto de 40 dias, por exemplo, dependendo de onde vem sim, o produto, você pode ter um exato. tamanho de lote que seja significativo e, portanto, você vai elevar o valor dentro Sim, do com seu estoque, certeza. né? Isso, isso é um ponto que tem que ser muito bem levado em consideração, né? Quando a lista ABC também, que vai te trazer o seu inventory turns, né, seu giro de estoque, que vai te dizer, inclusive, Paulo, que é uma coisa importante que as pessoas também esquecem, do SLOB, né? Slow Moving Obsolescence. Então, assim, na classificação ABC, quando você já começa a desenhar ali é, o seu giro de estoque, né, para que você mantenha lá dentro do padrão, isso também tem que ser levado em consideração. Um lote grande com uma baixa utilização vai gerar uma obsolescência, Sim. né? E Então é aí, e aí, importante. e aí Cláudio, eu queria trazer um outro ponto, porque você falou lá no primeiro tópico, inclusive, muitas vezes você se preocupa demais em comprar alguns itens que estão distantes. Então, imagine você que é um item C, né? Que, num dado momento, você produz dentro do país, só que por alguma circunstância veio a faltar. Aí Sim. e aí eu queria entrar num ponto que vale a pena prosear, né? O item que antes era curva C, ele vai passar a ser curva A, porque você vai Ah, importar esse item, né? Vai ter um custo superior, vai ser dolarizado, é, euro, coisa é a desse tipo. sazonalidade, Exatamente, ele é, vai sair de C para A, né? sai do C para o A devido à criticidade dele. Eu já trabalhei muito com itens que têm essa característica, né? Era um item C, mas o fornecedor só produzia 2 vezes ao ano. Então, independentemente da classificação dele, se ele era C, eu tinha que ter estoque, pelo menos de 6 meses, para quando ele tivesse o lote pronto, eu já adquiri, entendeu? Então, assim, além da lista ABC, você tem a lista XYZ, né, que é da criticidade. E tudo isso te ajuda a formar o seu quadro, né, de estoque, de inventário, né? É muito importante o que você falou. E Essa questão de quando um item que é ali item C lá, né, mas vai faltar para produzir aquele produto que o valor agregado, que a margem
que é o que sustenta a empresa. Então, olha lá, olha o perigo disso, né? Então, isso tudo permeia essa importância dessa análise, né? E aí, Cláudio, eu queria trazer um outro elemento interessante aqui para a nossa prosa, que é o seguinte: nós podemos usar, logicamente, a lista ABC, a curva ABC, em diferentes segmentos, né? Seja no atacado, no varejo, na construção Sim, civil, sim. na mineração, na indústria automotiva que você trabalhou, na farmacêutica, ou seja, em todas as empresas você pode utilizar esse conceito. E ele é extremamente preponderante, levando em conta, inclusive, essa parte de sazonalidade. Mas tem outras ferramentas e outros procedimentos que a gente deveria estar utilizando na cadeia que são importantes e que a curva ABC pode facilitar e ajudar. Por exemplo, quando você está lá no varejo, né, você trabalha com o conceito de alimentação de estoque baseado no fornecedor, né, o VMI, por exemplo, Vendor Managed Inventory, né, ou seja, a gestão daqueles produtos ali com base em quem fornece, né? Então, muitas vezes você pode aliviar e otimizar os custos do seu estoque, mantendo um fluxo ideal na sua cadeia de abastecimento com o fornecedor e o fornecedor de fornecedor. Portanto, você Com mantém uma certeza. cadeia mais enxuta, certo? Sim, 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 exatamente. Até nisso é muito importante. Quando você tem uma forma de produção, né, make to order ou make to stock, faz toda a diferença, né? Porque se você faz make to order e você não tem uma classificação ABC, em algum momento você vai deixar de atender um pedido que entrou, né? E quando você faz make to stock, você tem que ter o cuidado, né, de não inflacionar o estoque e criar obsolescência, né? É verdade. São, são difíceis é uma balança bastante, assim, sutil, né, de ações. Eu concordo. E aí, o Cláudio, nós chegamos a comentar aqui rapidamente, você falou sobre elaboração de curva ABC na planilha Excel, que muitas empresas fazem isso realmente. Mas hoje, e eu não gostaria de perder aqui a perspectiva da tecnologia aplicada à organização. Hoje, Com muitos certeza. ERPs, ou mesmo WMS, Sim, sim, eles sim. fazem automaticamente essa classificação. Fazem, fazem. Todos, pelo menos os que eu já trabalhei, né? Hoje eu trabalho com JDE, mas já trabalhei com TOTS, já trabalhei com SAP. Todos têm a classificação ABC já nos seus módulos, e isso aí é fantástico, né? Porque é automático, né? Você já está no sistema o custo médio e você vai lá, tem uma opção de classificação ABC por categoria e o próprio sistema já te dá. Isso não precisa de planilha Excel. Planilha Excel muitas vezes você quer na correria ali mas todos os sistemas fazem isso. E com o avanço da tecnologia, né, o que você fala principalmente do varejo, que hoje com o e-commerce, com alargamento, né, do alcance da demanda, né, cara, você tem que usar um Big Data, né? Um algoritmo. Como que você vai numa grande cadeia de varejo, né? Como você vai classificar um ABC? Né? Porque hoje em dia, a gente estava até falando de mindset ágil, né? Que o foco não é mais o produto, né? O foco agora é o cliente, né? Porque hoje você compra pelo Instagram, você compra pelo pelo app que você necessita, você vai lá no site, né? Então, como é que você vai gerenciar isso com toda essa velocidade? Só com tecnologia. É verdade, é verdade. E aí tem um aspecto interessante, porque quando nós falamos sobre tecnologia, logicamente, quando nós nos referimos aos RPs da vida, aí, o TOTS, SAP, o Oracle, né, tem aí uma infinidade, JDE, inclusive, né, que são alguns sistemas mais usados, mais conhecidos. Logicamente, a gente não está citando todos aqui, nos desculpem aí os fornecedores de software, né, daqueles que nós não citamos, Verdade, é. mas, ou seja, a curva ABC é preponderante nesse contexto, e nós estamos evoluindo agora para a inteligência artificial, você mencionou aí Big Data, ou seja, tudo isso vai ficar mais fácil. Daqui a pouco vai aparecer uma solução muito mais evolutiva, inovativa, vamos dizer assim,
que vai te proporcionar uma priorização maior dos seus estoques, vai fazer projeções e tudo mais. Só Sim, que com essas certeza. análises que você está comentando, o analytics do supply chain, né? As análises de supply chain, elas vão existir e sempre. Ou seja, a Sim, partir do momento que você gera o gráfico da curva ABC, você vai botar um sim, olho ali e vai dizer, sim. opa, aqui nesse percentual aqui eu vou dar um foco, ou nesse item eu vou dar um foco maior do que em outros, ou esse aqui eu vou fazer um sourcing mais estratégico, eu quero nacionalizar o insumo, ou o produto, ou o componente. Você veja, Cláudio, que nós passamos aqui por uma série de fatores que Perfeito. valem a pena essa prosa, né? Sim, com certeza vale. Tá. Muito boa. Uma prosa sensacional. Bacana, Cláudio. Meu amigo, eu vou dizer o seguinte para você, por falar uma prosa sensacional, nós estamos finalizando aqui. Que mensagem que você vai deixar para o pessoal que quer implementar a curva ABC em suas empresas? Bom, a mensagem que eu deixo é: implemente. Implemente da forma que você puder, seja através do seu ERP. Se você não tem um ERP que, que tem esse módulo, busca aí no livro do nosso querido Paulo Roberto, né? E a fórmula em Excel para fazer essa, esse cálculo da curva ABC, mas não deixe de usar. Com certeza vai ser muito importante. Vai te trazer muitos retornos. Que bacana, Cláudio. Gratidão enorme pela sua participação aqui. A gente Eu sabe que que agradeço. é um tema gostoso, é um tema divertido e é um tema, né, Cláudio, que quando você começa a falar dele, ele começa a trazer outros elementos, Ah, né? eu sou entusiasmado com a nossa área, né? Então, sim, todos os tópicos Não, e me você são trouxe. muito gostosos, né? Aliás, Cláudio, você me deu ideias aí, porque tem algumas pessoas pedindo para que eu faça algumas prosas voltadas para make to stock, make to order, né? Falar de acurácia. Aliás, acurácia eu já falei aqui, foi com o Ailton Baldi, foi até muito bacana Uhum. a prosa com ele. Mas tem outros elementos que a gente poderia trazer, layout no centro de distribuição é uma outra solução. Claro, claro. Devagarinho a gente vai trazendo pessoas aqui para nós cobrirmos esses itens e temas que as pessoas estão pedindo. Cláudio, meu amigo, eu vou deixar aqui contigo um abraço forte, porque nós estamos finalizando a prosa, né? E uma gratidão enorme para você. E não vamos sair daqui sem antes dizer o infinito e além, tá certo? Ao infinito e além. É isso aí, meu amigo. Eu que agradeço pelo convite. Estou muito honrado. Um Muito abração para obrigado. você. Tudo de Outro bom. Se grande. cuide por aí nessa época pandêmica. Você também. Um Um abraço. abraço. Tchau, tchau.